ouvintes, estamos aqui no AltaCast Podcast, o podcast que fala de saúde integrativa de forma descomplicada e descontraída. É isso aí. E estou aqui com o Elber Melo, especialista em treinamento físico personalizado, sócio aí do Alta Performance. Eu, como apresentadora deste podcast, também sócio do Alta Performance. E nosso convidado de hoje, pela segunda vez aqui conosco. Já começamos a fazer a fila da segunda vez. Dr. Murari, psiquiatra e especialista no atendimento aí infanto-juvenil e adulto também, né? Exatamente. Atende de A a B. De A a B. Eu falo que é de 0 até quando for embora, não tem jeito não. Até quando estiver aqui. Legal demais. Muito bom. E hoje o nosso tema desse podcast, a gente vai falar sobre, então, a questão do déficit de atenção, né? Você aí já achou que sofre de déficit de atenção? Você já parou para pensar sobre isso? Então a gente vai trazer esse ponto, né? Falar sobre várias questões aí bem interessantes. Já surgiu um monte de dúvida aqui agora, meu Deus. É verdade. Então, fala pra gente um pouquinho, Dr. Murari, pra quem não viu o seu primeiro episódio, né, pra poder te conhecer um pouquinho, fala sobre sua formação. E aproveitando, quem não viu ainda, já volta um pouquinho aí. Volta lá pra ver. E assiste, vai valer a pena. No nosso primeiro episódio, na verdade, a gente falou muito sobre a ansiedade, sobre o que era a psiquiatria, o que o esporte faz na mudança de vida da pessoa, então foi bem bacana. Com certeza. Meu nome é Luiz Carlos Murari Júnior, sou psiquiatra, sou formado no Instituto Felipe Pinel, lá no Rio de Janeiro, trabalho com crianças e adolescentes e também com adultos, e estou aqui para ajudar você a conhecer uma psiquiatria mais humanizada, que você entenda mais sobre o que você pode ter, que muitas vezes você acha que tem, e de uma forma mais descomplicada, de uma forma onde você seja acolhido e seja entendido. Eu acho que isso é a essência. Lembrar que a gente sempre vai focar na mudança de vida, que isso é muito importante. Transformação. Na transformação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre TDAH, sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Eu acho que isso é muito importante. Eu fui aqui olhar no celular qual foi o episódio, né? Pra pessoa já procurar lá. Então, o primeiro episódio com o Dr. Murari foi número 8. Procura lá, então, o episódio número 8 do episódio AltaCast. número 8, top. Muito bom. Então, pra gente começar esse assunto, o que seria, então, TDAH? Eu acho que... Essas letrinhas aí. Vamos começar com as letrinhas, né? Sopa de letrinhas, né? Primeira coisa, a gente tem que entender que nós estamos falando de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno nada mais é do que o excesso. Vamos lembrar que na psiquiatria a gente não tem doença física, nós temos transtorno. Transtorno nada mais é, então, do que o excesso de um conjunto de sintomas que faz uma mudança, uma modulação na vida de cada pessoa, certo? E nesse momento a gente entende como transtorno aquilo que causa dor, sofrimento e também prejuízo. Então é aí que a gente tem um grande ponto. Então, sei lá, doutor, eu tenho falta de atenção. Isso pode ou não ser transtorno. A gente nem sempre tem um excesso. Eu posso ter uma falta de atenção, sei lá, sair de casa agora de pouco e, sei lá, alguém estava falando comigo e eu não estava prestando atenção. Isso pode acontecer. Então, todo ser humano pode ter falta de atenção, que é uma das nossas características. O que é a atenção propriamente dita? A gente tem, muitas vezes, a gente confunde atenção e concentração. Atenção nada mais é do que dois pontos muito importantes para a gente manter a nossa atenção. A empatia, ou seja, com quem a gente está se comunicando, e outro ponto importante que a gente tem que colocar também é sobre o conteúdo. Então aqui tem um exemplo bem bacana. Quando a gente estudava e tinha uma professora que, sei lá, de alguma determinada maneira a gente não gostava, ou um professor, ou uma diretora, ou mesmo dentro de casa, e a gente não gostava daquela pessoa. De vez em quando a gente vivia naquele mundo da lua, fingindo voluntário, e acabava só, tá. Sabe aquela resposta voluntária? Então, isso pode ser uma falha de atenção, que às vezes a gente acaba não percebendo. Mas a gente sabe muito bem que existem alguns indivíduos que têm um excesso dessa falta de atenção, certo? Em todos os pontos. Não só por um professor, mas com vários professores. Sei lá, a pessoa gosta muito de alguma determinada coisa, como por exemplo, de uma determinada atividade como lazer, como jogar videogame.
E quando ela está na escola, ela não se sente bem. Então ela não assiste uma aula, não assiste outra aula, não assiste outra aula. Só que na hora que ela chega em casa, a primeira coisa que ela faz é ligar o videogame e ficar o tempo todo no videogame. Sim. Esse pode ser um ponto muito interessante, onde muita gente acaba perguntando até pra gente, mas ele não tem atenção. Ele não tem atenção para determinado tipo de atividade, mas, por exemplo, com o videogame ele tá lá o tempo todo, lá martelando no videogame, fazendo. Isso é muito, muito comum a gente identificar em crianças e adolescentes, mas também não quer dizer que não aconteça na fase adulta. Então, TDAH é o transtorno, o excesso da falta de atenção e também da hiperatividade. Ou seja, o que é essa hiperatividade? Ela é só uma agitação? Nem sempre. A hiperatividade, muitas vezes, ela acontece como um impulso. A criança, muitas vezes, é impulsiva. Eu sempre brinco que é aquela criança que tem muita energia, aquela criança que chega, que fala, que promete, que corre, que pula, que chega em alguns ambientes onde deveria ficar sentada e começa a subir em cima da mesa, em cima da cadeira, e aí a mãe fala assim, isso daí não é lugar de você fazer isso, e não sei mais o que. Muitas vezes acaba se colocando em risco. Pela falta do medo. Então essa impulsividade tem um problema também muito grande. E mais do que isso, essa impulsividade muitas vezes pode levar até mesmo à violência. Entendeu? A criança ali no momento, sei lá, que ela não percebe, ela pode ser violenta, pode ser agressiva na fala e inúmeras outras coisas que podem acontecer. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um tema que as pessoas ainda estão conhecendo, mas que tem uma quantidade muito grande de crianças, adolescentes e adultos buscando atendimento para tirar suas dúvidas sobre isso a todo momento, certo? Você falou aí um pouquinho sobre alguns sintomas. Quais seriam, então, os principais sintomas aí? Imagino que eles sejam, né, para um diagnóstico, tenha que se somar ali uma quantidade de sintomas, situações que aconteçam com a pessoa. Quais são esses principais sintomas? Até para a gente já identificar, fazer uma consulta ao vivo aqui. Tá certo. Existem vários sintomas e sinais e uma coisa que tem que ser muito importante. Às vezes o diagnóstico de uma criança é diferente do diagnóstico de um adulto. Então a gente tem que ver que alguns sintomas, eles são comuns entre a criança e o adolescente e também o adulto. Mas, por exemplo, quando a gente fala do campo de trabalho, que é uma área que muitas vezes as pessoas buscam atendimento porque não conseguem dar o máximo no trabalho, não conseguem compreender ou não conseguem desenvolver o trabalho. E aí a gente tem um ponto importante, que às vezes não é o mesmo sintoma da criança, certo? O que a gente tem normalmente como base do TDAH? Normalmente é uma pessoa muito, muito, muito desorganizada para montar as coisas que ele tem no dia a dia. E ele tem uma desordem para desenvolver alguns tipos de projetos. Então isso é um ponto muito importante que a gente tem que agregar. Normalmente essa pessoa é uma pessoa que deixa projetos pela metade. Começa a fazer um curso de música. Gostei, foi legal, paro. Comecei a fazer um curso de informática, parei. Comecei um curso de inglês, parei. Então vai com muita força, com muito impulso no primeiro momento e logo abandona. Então é uma pessoa que deixa as coisas pela metade. Outro ponto muito importante, muito interessante também que a gente tem, né, do TDAH, é uma pessoa que acaba no dia a dia procrastinando. Deixando para depois. Vou deixando para depois. E na criança isso é muito visível quando a criança não faz a tarefa. A criança vai deixando para depois, e ela acaba fugindo das suas responsabilidades. Esse é um outro ponto importante. Perde muita chave, perde muito caderno, Meu Deus perde do céu. muita camiseta, jaqueta e tudo mais. É aquela pessoa que... Já tem diagnóstico aqui. Só esse negócio de perder chave. Perder tudo. Normalmente quando está em, sei lá, na sala de aula ou em um ambiente de trabalho, acaba prestando atenção no barulho ou nas atividades ao seu redor, ou seja, fora daquele ambiente. Perde o foco geral. Certo? E um outro ponto muito importante que assim que a gente tem até que falar é a questão da própria hiperatividade. É uma pessoa que ela não consegue nem ficar sentada. Sabia aquela pessoa que deveria ficar sentada, sei lá, numa igreja, e que do nada ela levanta para beber água e depois, logo depois levanta para beber água e depois levanta. Um ambiente que onde ela deveria ficar sentada, ela não aguenta ficar sentada, certo? Uma pessoa muito agitada. Chega no domingo, tá lá, dia para descansar, fazer as coisas, e ela começa a desenvolver atividades como se não houvesse amanhã, certo? Isso é um ponto bem interessante. Não, essa hiperatividade que você está descrevendo, eu acho que, assim, até
se confunde um pouco com essa coisa da rotina acelerada, né? Aí um monte de demanda e tal. Então é um ponto que a gente tem que analisar bem. Né? Uma pergunta e dentro desses sintomas também analisando aqui, pois né? eu tô dentro disso, né? Mas uma dúvida que eu tenho, Murari, é o seguinte. Como a Larissa falou, numa rotina tão acelerada, e quanto mais níveis de responsabilidade você tem, mais você exige de você mesmo, né? Exatamente. Ainda mais quando tem outras pessoas que dependem também de você. Então o seu nível de responsabilidade é maior. Então, quanto maior o nível de exigência em relação à responsabilidade, isso também tem uma correlação, porque hoje, por exemplo, eu não consigo parar minha mente, não é porque vamos dizer assim, eu preciso parar, é porque eu me sinto autorresponsável por muitas coisas. Então, essa autorresponsabilização talvez seja até um pouco excessiva que eu tenho em relação a realmente minhas tarefas, minhas demandas. Mas eu não consigo deixar para depois, sabendo que aquilo depende de mim e que pode influenciar na vida de alguém. Então não deixo de fazer sabendo que eu tenho que fazer, entendeu? Associado a isso que ele falou, eu vejo que, tirando o nosso exemplo, né? Que a gente se conhece, vive e tal. Mas também rola muito aquela coisa, de fato tem aquele dia que tá tudo calmo, né? Não tem nada pegando, daria para descansar, para né, ter um domingo ali mais relaxado. Parece que a gente não consegue. Mas né? Aquela sensação que você tem que estar fazendo alguma coisa para achar que tá fazendo alguma coisa. Aí vem um ponto até interessante. Por quê? Será que isso que você está descrevendo é o TDAH? Olha. Que é o déficit de atenção, ou será que isso é a ansiedade? Olha. Onde na ansiedade a gente tem um aumento das nossas preocupações. E aí a gente tem medo de não dar conta, por conta das quantidades de responsabilidade que a gente adquiriu ao decorrer da nossa vida. Então temos que tomar muito cuidado disso. Lembra que quando eu falei sobre a ansiedade, acho que aqui vale a pena até reabordar esse tema, que na ansiedade, esse excesso de preocupações, que é formulado pelo medo daquilo que pode ou não acontecer, ele estabelece como se fosse multiversos. Não sei se vocês já viram já a Marvel, mas estabelece como se fosse outros pontos de expectativa ou de situações que poderiam acontecer. E aquilo faz a gente ter os sintomas da ansiedade. E quais eram eles? Lembram do looping da ansiedade, do ciclo vicioso da ansiedade? Onde a gente tinha lá a inquietação, a impaciência, que era aquela tendência que a gente tinha a querer ter o controle, a questão, muitas vezes, da insegurança, lembrando que a pessoa que a gente mais conversa sempre é a gente, por isso que a gente abre todo aquele nicho de possibilidades, a irritação, que já vem de um ponto muito importante, a própria insônia, a dificuldade para manter o sono, o cansaço, a fatigação, e por último, um ponto muito importante, que é a perda de concentração. E as pessoas confundem muito concentração com atenção. Concentração é foco. É quando a gente pega para ler algo e a gente foca naquilo. Aí, calma aí, doutor Murari, então eu posso ter TDAH e posso ter ansiedade? Pode sim. TDAH a gente já consegue já hoje relacionar a vários outros transtornos mentais. Então, a falta de concentração, que é a falta de foco. Porque, por exemplo, sei lá, um dia eu briguei com alguém e eu tenho que trabalhar. E meu foco está todo na briga que nós tivemos na noite anterior. Ponto. Isso é um foco. Outras pessoas, por exemplo, pela própria ansiedade, elas têm um foco em projetar, em fazer alguma coisa naquele determinado momento. E elas começam a colocar pontos importantes ali, até mesmo como um mecanismo de defesa, para cumprir as suas próprias necessidades. E mais uma coisa que é muito importante, foi aquilo que eu falei. Às vezes a gente tem falta de atenção normal, que não é um transtorno. O que me faz ter um transtorno é que aquilo vem acompanhando a gente por toda uma vida. Entendeu? Então são pontos que realmente precisam ser avaliados por alguém que entenda sobre o assunto. Certo? Isso é muito importante. Que é uma dúvida que todo mundo tem normalmente. Ah, doutor, chegam lá no consultório, pelo amor de Deus, eu já escutei, eu tenho TDAH. E na verdade nem sempre é assim. Às vezes o que a pessoa tem ali é um déficit, alguma coisa que está acontecendo na concentração, no foco dela, no poder de focar. Entendeu? Porque ela está com várias outras responsabilidades que o colocou em xeque naquele momento. Então tem que ser muito bem visualizado, muito bem visto. E o diagnóstico tem que ser feito com muita cautela. Por isso que eu falo que diagnóstico é construído e não inferido, não colocado naquele momento. Tá certo? Esses sintomas que você citou, eles até assim, né, se relacionam e muitas das vezes até traz uma certa confusão pra gente em relação a outros transtornos, né, que a gente ouve falar. Eu queria
fazer uma abertura agora para você trazer para a gente uma explicação breve sobre os outros transtornos que têm essa relação com déficit de atenção, né? A gente tem também a questão do autismo relacionado a tudo isso. Traz pra gente um apanhado desses sintomas aí e as diferenças entre os transtornos. Vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma dúvida de muita gente, acaba sendo aquela coisa, será que eu não aprendi, será que eu não fui melhor por conta disso? Mas hoje a gente tem um grande número de pessoas buscando informação sobre autismo, e não só na infância e na adolescência, mas também na fase adulta. Esse ano a gente teve um aumento na incidência da busca de pessoas que nunca foram diagnosticadas com nada, que buscam para saber se tem um autismo. Por quê? O conhecimento, a informação leva à procura. E existe um cara que leva muita informação, que é o Dr. Google. Então a gente entra lá, pesquisa e muitas vezes acaba buscando informação a partir dali. Agora é o chat GPT, né? Agora já está ficando muito mais evoluído na situação. A Wikipédia, que na verdade tinha aquelas informações também que a gente que nem sempre eram reais, né? E vários outros mecanismos ali que a gente tem. O que a gente fala de transtorno, principalmente do desenvolvimento, a gente vai ter nós vamos ter vários, mas um deles é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Outro que muitas vezes as pessoas procuram, que é o transtorno do espectro autista. Eu gosto sempre de destrinchar a palavra, que fica muito mais fácil. O famoso TEA, transtorno do espectro autista, nada mais é do que uma mudança no desenvolvimento global de uma criança, adolescente ou adulto. E é óbvio que isso vai começar desde o nascimento. E a gente tem alguns pontos importantes. Porque TEA, que é o transtorno do espectro quer dizer uma nuvem. Então, o transtorno do espectro autista. Pensa numa nuvem. A nuvem tem pontos que são densos e tem pontos que são bem fininhos, bem fofinhos, bem fininhos. O ponto mais denso seriam as pessoas, as crianças, os adolescentes em si, que têm maior número de sintomas. E quando a gente pensa na parte ali mais fininha, seria, na verdade, aqueles que têm um menor número de sintomas. Porque a gente já sabe muito bem que nós não temos um único tipo de autismo. A gente poderia separar o autismo no autismo verbal, ou seja, naqueles que têm uma comunicação muito boa, e o não verbal, certo? Por quê? Quando a gente olha para os sintomas cardinais, ou seja, para a tríade, ou seja, para os 3 sintomas essenciais do autismo, nós estamos falando ali de uma falha na comunicação social, uma falha na comunicação verbal e as estereotipias. O que quer dizer isso daí? Normalmente uma falha na comunicação verbal é a criança que não consegue expor, que não consegue falar. Uma falha na comunicação social, ela não consegue interagir com o meio ao seu redor. E por fim a gente tem aquilo que a gente chama de estereotipias e seletividades. Seria aquela criança que muitas vezes acaba fazendo movimentos muito repetitivos, que chamam a atenção por conta desses movimentos. Então, sei lá, quando ela fica muito agitada, ela fica repetindo aquele movimento, pulando, brigando, ou jogando videogame. Sabe aquela criança que fica muitas vezes batendo o pé? Isso pode ser um sintoma, mas não necessariamente tem que ser. Isso é muito importante. Outro ponto são as seletividades. Seletividade alimentar, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um ponto muito interessante. São pessoas que normalmente têm problemas principalmente com textura das coisas. Ou seja, se a gente for parar para pegar a textura do frango, por exemplo. Frango picadinho tem de um jeito. Já quando a gente já pega, sei lá, um estrogonofe é outro. E a gente pega um frango inteiro é outro. Uma outra textura. Batata, eu acho que o ponto mais interessante é a batata. Purê tem um jeito. Batata frita é outro e batata cozida é outro. Então essas texturas às vezes acabam incomodando também. Outro ponto que eu acho que é importante colocar, né, são a seletividade, por exemplo, até mesmo de tecidos. A criança que gosta de um determinado tecido, e mais do que isso também, a seletividade também por cores. Ela não utiliza muitas vezes algumas cores ali. E aí vai muita gente tomar até cuidado, porque vai achar que isso é toque. Então entende como tudo é muito flexível e a gente tem que tomar muito cuidado na hora de montar um diagnóstico, certo? E dentro do TEA tem alguns sintomas de evolução. O que a gente chama disso? Na verdade a gente tem que colher uma anamnese muito bem destrinchada, muito bem desenhada, não desde o nascimento, mas antes do nascimento.
aquela história fisiológica, como que foi a gestação da mãe, de que forma que ela se deu, se o parto foi um parto tranquilo, se o parto não foi tranquilo, quanto tempo ela amamentou, se ele andou ou não andou, quanto tempo demorou para andar, se teve atraso ou não, se tem também alguma linha, por exemplo, em relação à fala, se demorou para falar ou não demorou para falar. Tanto que é um ponto muito interessante, as pessoas buscam um consultório, meu filho está 2, 3 anos sem falar uma palavra. E às vezes é um caso importante. Ou ele só fala pouca coisa. Será que ele pode ser autista? Tem mãe que já chega com o diagnóstico. Meu filho é autista. E isso a gente tem um grande ponto que muitas vezes acaba gerando um estigma. Nós estamos falando de um transtorno do espectro autista que vai acompanhar essa pessoa durante toda a vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de diagnóstico. Eu fiquei rindo aqui porque é aquilo, né? A gente vai no Dr. Google, aí ele fala um monte de coisa e você já aceita aquilo ali como se fosse uma verdade. Mas o nosso Davisoco lá, com esse negócio de fala e tal, quando começou, meu Deus, já tinha que estar falando 20 palavras, não está falando ainda. Aí pronto, a mãe já começa uma loucura, né? Vamos fazendo, anotando, né? Anota aqui, anota ali, vamos ver quantas palavras deram. Pois é. E eu acho muito interessante isso. Quando você me fala de transtorno, nós falamos do autismo agora, eu acho que é muito interessante fazer, porque não tem uma correlação muito próxima, mas as pessoas acabam muitas vezes chegando, meu filho é autista, não, meu filho tem TDAH, o que está acontecendo? É nesse momento que eu preciso ter cuidado, porque você vai gerar uma mudança no comportamento da criança e do adolescente quando você fala sobre isso. Esse profissional ele tem que ser muito empático, ele tem que acolher todas as dúvidas, todos os sintomas, todas as incertezas daquela família, muitas vezes falar com a família em separado, falar com a criança, adolescente ou adulto separado, e tentar tecendo. Tem a questão do preconceito social ainda, né? Exatamente. Até mesmo porque muita gente já sofreu bullying, por escutar, você é isso, você é aquilo, e tá tudo errado. Doutor Murari, mas assim, você falou um ponto que é até difícil de eu conseguir expressar isso, porque pode ser um pouco polêmico, mas assim, o que eu tenho percebido, a gente tem uma menina na faixa etária ali de 11 anos, né, entrando aí nessa adolescência e tal, e ela, né, traz as coisas, as conversas, o que rola aí. O que eu percebo é que assim, hoje parece que nesse meio, tudo que você tem, se você tá triste, você tem isso. Se você chora, você já tem isso. Se você, né, fica nervosa com a prova, você já tem ansiedade, você já tá depressiva, você... Sabe? Eu tenho passado uma fase... Existe diagnóstico para tudo. Qualquer... algo que é anormal, né? Que é normal do ser humano, se sentir ansioso, ficar nervoso, preocupado, enfim. E o que eu falo com ela é isso. É normal você querer chorar, ficar triste, porque, né, ficou nervosa na prova e tal. Mas aí vem nessas... Eu imagino que os amigos fiquem ali falando, não sei o que, você tá com ansiedade, então, não sei... E aí já vem com esse diagnóstico e eles aceitam isso, não? Tipo assim, mãe, tipo, como é? Tive uma crise de pânico, tive uma crise de ansiedade na escola. Eu, como assim, uma crise de ansiedade? Me fala mais, deixa eu tentar entender isso daí. Mas aí quando vai contar a história, é porque ficou nervosa com a prova, chorou e tal. Claro que, né, a gente tem que estar realmente muito preocupada com a frequência com que essas coisas acontecem e tudo mais, e procurar, sim, né, um profissional para estar ali apoiando. Igual ela já faz terapia, né, desde pequenininha, eu acho super importante e tal. Mas o que eu vejo, essa influência que muitas das vezes eles sofrem, assim, já vem com um diagnóstico, porque meu amiguinho falou que eu tenho isso. Exatamente, e traz da casa, né? Eu acho que isso é muito interessante, traz da casa essa informação, muitas vezes. Os termos. E errônea, porque na verdade o maior problema que a gente tem com a psiquiatria são dois. O estigma, que ainda acompanha a psiquiatria, porque a psiquiatria era um lugar de sanatório, onde as pessoas acabavam sendo mal colocadas, mal cuidadas, e de uma determinada forma ali, algo que não era terapêutico, e a gente já sabe que isso já mudou há muito tempo, e eu acho isso muito importante. Mas um outro ponto também que se faz jus, na verdade, é que todo mundo é psiquiatra. Eu acho isso muito interessante, todo mundo é psiquiatra e psicólogo, todo mundo tem um pouquinho disso, né? Então, o último lugar que acaba sendo buscado mesmo o apoio, a ajuda, o acompanhamento e o entendimento é de um profissional da área. Eu sempre costumo falar que quando a gente chega em algum lugar, a gente tem que tirar a roupa, falar tudo o que está acontecendo com a gente.
Isso vai ajudar a gente a ver. Porque não são os sintomas apenas que vão estar demonstrando o que a pessoa tem ou não tem. Mas o excesso, a frequência, a duração, os eventos, isso atrapalha ou não atrapalha. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Por exemplo, falta de atenção todos tivemos alguma vez na vida. Alguém tem alguma dúvida disso? Todo mundo tem. Ansiedade também. Todo mundo tem ansiedade. Eu mesmo sou ansioso. Eu sempre falo isso para todos os pacientes. Eu não vejo por que não falar sobre isso. Ansiedade são preocupações. Nós somos seres preocupados. A gente busca ali a cada dia tentar um equilíbrio para não ter os sintomas da própria transtorno de ansiedade que nos levam para aquele looping que a gente estava falando ali anteriormente. Agora, um ponto muito importante é, por exemplo, TDAH. Se a gente for ler, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de buscar ler um questionário sobre TDAH, eu acredito que muita gente vai estar colocando como TDAH. Nos Estados Unidos existem estudos que falam que 25% da população dos Estados Unidos tem TDAH. E será que isso é um diagnóstico certo ou errado? É claro que a gente sabe muito bem que buscando conhecimento, buscando informação, a gente vai aumentar as taxas de incidência de determinado transtorno mental. Só que, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Quando a gente pega um questionário adulto, e aí vai ficar mais fácil, acho que para nós três entender aqui um pouquinho da situação, lá está escrito assim, a gente vai ter lá a frequência que aquilo acontece. Nunca aconteceu, raramente aconteceu, algumas vezes acontece, frequentemente, muito frequentemente. Então eu tenho ali informações sobre o tempo daquilo acontecer ou não. E é claro que isso é um questionário simples sobre TDAH. Isso não é algo muito bem elaborado, então a gente tem que tomar cuidado. E muitas vezes eu sempre falo que a gente tem que fazer várias consultas para definir. Porque, na primeira consulta dá para saber se eu tenho TDAH? Não, vamos devagar. O diagnóstico não é construído. E aí um ponto muito importante que eu sempre falo é, vamos ler com calma tudo isso daqui, vamos tentar ver as possibilidades. Então lá, diagnóstico. Com que frequência você deixa seus projetos pela metade? E aí muitas vezes a pessoa acaba colocando frequentemente. Com que frequência você procrastina? Você evita o início de alguma atividade. Ou adia o início de uma atividade. E a pessoa acaba colocando frequentemente ou muito frequentemente. Mas muitas vezes também ela nem sabe de que forma que são essa frequência e o que não é. Ela vê isso porque aquilo está muito nítido na vida dela, entendeu? E então aquilo acaba sendo um ponto até muito importante. Outro ponto, com que frequência, quando você está descansando nas suas horas de lazer, você acaba buscando alguma atividade para fazer? Muita gente acaba colocando isso como uma determinada frequência. Olha a pergunta, com que frequência você se sente inquieto ou agitado? E aí eu pergunto, 18 questões. Vão responder sobre toda uma vida? Sobre toda uma história? Então, o diagnóstico é uma construção. Então, a gente tem que ver, na verdade, eu acho que aí eu vejo os dois pontos mais importantes, que até quando tratar, né? Que a gente vai pensar mais pra frente. Mas é se aquilo causa dor ou sofrimento e se traz prejuízo. Tem gente que não consegue desenvolver nem na fase escolar e nem mesmo na fase profissional. Então, a gente vê que nisso tudo existe muito prejuízo. E ali é hora de ter cuidado. Porque aí vocês vão me perguntar, mas ei, TDAH é para quanto tempo? Ele acaba? Tem cura? Tem cura, entendeu? E aquela velha história, o déficit de atenção ele vai permanecer talvez por toda uma vida. Mas se ela a partir de um momento ela conseguir cuidar, e se ela não tiver tantas atividades, será que ela vai ter que realmente ser medicalizada por toda uma vida? Tem muitos profissionais que defendem. Só que a gente sabe muito bem que a medicação nem sempre traz só benefícios. Ela tem efeitos colaterais. E aquilo aqui é preciso ter cuidado. A gente precisa buscar muito mais ali, pensar em mudança de vida. Eu acho isso muito importante. E do que a gente ficar pensando só na medicação. Eu vou tomar medicação, vou tomar medicação, vou tomar medicação. Quem toma medicação para TDAH, às vezes não quer nem tirar. Toma medicação há, sei lá, 20, 30 anos. Entendeu? E eu acho isso muito, muito interessante, porque, e aí, será que não dá para viver sem? Será que a gente não pode testar? Será que não é uma possibilidade a gente tentar? E aproveitando esse gancho seu de tentativas, etc., hoje nós vivemos um treinamento físico como realmente o core da nossa vida profissional e negócio, etc., né? Existe uma relação, de fato, desses transtornos com o treinamento físico? Existe benefício ou talvez dificuldade de prática? Como que seria essa vivência de uma pessoa que talvez teria um TDAH no nosso meio? Tá certo. Eu acho que
Aí um ponto antes até de falar sobre isso, existem vários tipos de TDAH, a gente sabe disso daí. Sim. E um ponto muito importante é que existe TDAH até mesmo sem hiperatividade. A gente sabe muito bem que muitas pessoas às vezes tiveram a hiperatividade na infância e ela foi diminuindo. Você percebe a diminuição dessa hiperatividade durante a vida. E ela continua tendo o déficit de atenção ali presente, certo? Isso pode evoluir? Pode ser comum, isso vai de caso a caso. Lembrar que cada indivíduo é um indivíduo e ele precisa ser escutado. Isso é um ponto importante. Outro ponto que é importante... Então, eu ia perguntar, né, se existem vários tipos, e aí você já nos trouxe que sim, né, que existem vários tipos, são níveis, como é que chama? Na verdade, seriam vários tipos com características diferentes, cada um tem algo ali muito interessante, entendeu, de TDAH. Como em vários transtornos, a gente não tem uma única ansiedade, a gente tem vários tipos de ansiedade. Na depressão, temos vários tipos de depressão, e as pessoas, elas se fecham para isso, elas acham que só aquelas características ali fecham algo. Mas mudaria o tratamento com as diferentes características de cada tipo de TDAH? Talvez sim, porque cada um coloca uma das possibilidades. Por exemplo, chega muita gente no consultório falando sobre hiperfoco. Ah, eu tenho um TDAH com hiperfoco. E aí a pessoa olha pra mim e fala assim, nossa, é maravilhoso esse negócio de hiperfoco. É a melhor coisa que eu já tive na minha vida. Porque às vezes ela foca para aquilo que ela acha que é útil, que é bom para ela. E aquilo é ótimo. Só que existem também alguns momentos da vida que essa mesma pessoa, ela foca em situações ou em coisas que ela não precisava estar focando, certo? E mais do que isso, existe uma pergunta assim muito grande dentro da clínica psiquiátrica que é, eu tenho hiperfoco. Eu sou super-herói, eu tenho algum poder, eu posso fazer alguma coisa diferente? Não, na verdade, cada pessoa é uma pessoa. Todos temos nossos dons, todos nós somos indivíduos, certo? Ter hiperfoco ou não ter hiperfoco, ter uma coisa ou não ter uma coisa, não vai fazer você diferente. Você é um indivíduo único com suas características, certo? Então, eu acho que a TDAH é um diagnóstico até muito recente, se a gente for parar para pegar. Se vocês lembrarem, quando criança, vocês escutaram a palavra TDAH? Isso pra mim é muito de agora, né? Exatamente, assim como nós não escutamos a palavra bullying. Entendeu? Era muito difícil escutar sobre a palavra bullying. Mas hoje a gente já vê a alta incidência de bullying nas escolas, que a gente também, de alguma determinada forma, ou já sofreu, ou foi o causador, ou algo do tipo. E mais do que isso, quando a gente fala de TDAH, a gente vê hoje, se a gente olhar para trás, pessoas que a gente vê, segundo esses critérios, com essas dificuldades. Respondendo o que o Elber falou sobre atividade física, e agora a gente tem aí um ponto muito importante. A atividade física, ela sempre constrói. Legal. E eu acho que isso é um ponto muito importante. O processo de mudança de vida na psiquiatria, ele não tem como ir sem atividade física, seja como for. Aí a pessoa chega muitas vezes para mim, mas eu tenho dor, eu tenho alguma coisa, eu tenho uma dificuldade para fazer atividade física, eu procrastino, eu demoro, e até usa, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu procrastino tanto, eu não vou fazer minhas atividades físicas. Já escutei muito isso, ou sou muito ansioso e acabo não fazendo. Saiba que existem estudos com muitos benefícios para quem faz atividade física. Vamos lembrar que a atividade física, ela faz uma neuromodulação. A gente tem um aumento, na verdade, de muitos neurotransmissores e mais do que isso, ela dá prazer. Eu acho que isso é um ponto muito importante, o dar prazer. Quando a gente fala de alguém com TDAH, vamos pensar no H agora, nesse H maiúsculo aí, né, que todo mundo fala. Se eu tenho hiperatividade, possivelmente eu tenho um aumento, muitas vezes, ali de uma energia, abre aspas, fecha aspas. Então, isso pode ajudar. É uma forma de tratamento, até mesmo para ter uma, abre aspas, fecha aspas, uma queima de energia. Uma válvula de escape. Um local para a pessoa gastar essa energia, né? Exatamente. Porque a gente pensa, na verdade, só no TDAH como uma única coisa, mas... E aí eu, às vezes, me pergunto, mas e as complicações do TDAH? Um TDAH, normalmente, pode complicar de várias maneiras, como por exemplo, existem transtornos que podem vir junto com o TDAH? Pode. A pessoa com TDAH, assim como eu disse agora de pouco, pode ter transtorno de ansiedade, pode ter até muitas vezes um transtorno de humor, como o caso da depressão. Podemos ter também pessoas com TDAH que também têm um tics. É muito comum a síndrome de Tourette, né, que são aqueles movimentos involuntários, muitas vezes motores ou muitas vezes de sonoros, juntamente com TDAH. E um outro ponto muito importante é pessoas com TDAH também têm um índice maior, segundo os estudos, de ter toque.
transtorno obsessivo compulsivo. Lembrando que a obsessão são ideias sobrevaloradas e a compulsão é o ato de fazer aquilo, certo? Então, assim, existem muitas possibilidades. E o que a gente já sabe é que a atividade física ela é essencial. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Então, se você não faz atividade física, procure fazer. Ela é uma forma de tratamento. Ai, mas eu não tenho dinheiro para fazer atividade física. Essa é a melhor desculpa que as pessoas dão. Faça uma caminhada ao sol. Faz um exercício na praia, na sua casa. Entra num treinozinho de HIIT. Mas mais do que isso, vai na alta performance. Procura alta performance. Você vai ver só, isso vai funcionar. Procura e ainda encontra o Dr. Murari lá. Murari, interessante isso. Os benefícios, sabe, pra gente é muito claro, porque a gente vivencia isso todos os dias, né? E uma dúvida que eu tenho, por algumas experiências também na área diretamente falando, existe alguma dificuldade que talvez os alunos vão ter em relação à atenção durante o treino? É como nós falamos agora, né? A atenção, quando a gente pega, ela depende do como o próprio nome já diz, a atenção. É você manter o seu olhar, a sua empatia sobre aquele conteúdo que você está ali vivendo, sobre aquele momento que você está vivendo. Mas quantas vezes a gente não vive aquele momento, a gente não vive aquele lugar? Então, às vezes, ali existe uma ansiedade ou uma falta de atenção e aquilo pode estar acontecendo. Você falou para a pessoa para fazer tal coisa e a pessoa não entendeu. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Então, né, faz tantas repetições, tantos rounds e tal. Daqui a pouco a pessoa perguntando, né? Não que todo mundo que pergunte, né, não é o diagnóstico aqui, mas pode ser um sinal ali, né? Que é uma coisa interessante que eu acho que é muito, muito legal de colocar, é que quando a pessoa está ali, né, fazendo as atividades físicas dela, às vezes está pensando em algumas coisas e muitas vezes assim, mas às vezes ela não entendeu o que o professor disse. E esse gancho do entender é bem interessante, porque uma coisa que eu ia trazer para a mesa agora por dar aula para muitos alunos durante muito tempo, a gente começa a entender que tem diversas vias de aprendizagem. Tem pessoas que são visuais. Se você demonstra, a pessoa vê você realizando, a pessoa já sabe como fazer. Tem pessoas que são auditivas. Você fala o que ela tem que fazer, ela entende de fato, já imagina como que vai realizar, vai lá de fato realiza. Tem pessoas que são mais sinestésicas, tátil, você tem que falar, demonstrar. Quando ela for fazer, tem ainda uma necessidade de você tocar, sabe? Ela sentir realmente de forma sensorial como deve executar aquele exercício. Aí trazendo esse gancho, falei para a pessoa que ela tem que realizar, demonstrei como deve ser feito, pedi para ela realizar, corrigir de forma ali tátil, a pessoa não conseguiu assimilar o que tem que ser feito. Talvez tenha alguma relação ou não? Na verdade, isso vai da forma com que nós realmente desenvolvemos todo o nosso corpo. Ontem eu estava entrando na internet e estava escutando, né, uma psicóloga falar, né, sobre o tempo que demora para o nosso cérebro para ele se desenvolver. E uma coisa interessante que ela trouxe é que num estudo demoram 25 anos para o nosso cérebro desenvolver. Uau. E às vezes a gente pega, muitas vezes, e a gente tem a necessidade de fazer com que a pessoa faça tudo. E talvez até seja isso, que tantas crianças e adolescentes têm tantas dificuldades na escola, na atividade mesmo profissional, e essa demora para a gente ter o máximo de nós mesmos. Só que nós temos que lembrar que nós somos indivíduos. E cada um tem uma sensibilidade diferente. Tem abre aspas, fecha aspas, um dom diferente. Tem uma forma de agir diferente. Existem pessoas que às vezes a gente tem que falar 2, 3 vezes para que ela entenda alguma coisa, para que ela veja a forma que aquilo tem que ser feito. Isso é tão bacana, Murari, porque eu não me importo de repetir 10 vezes para o aluno, sabe? Porque é algo que eu estou realmente cuidando daquela pessoa. Para mim não faz diferença eu falar uma vez ou 10 vezes, desde que ela consiga fazer de forma realmente correta e obter os benefícios daquela prática. Mas as pessoas às vezes se sentem constrangidas e falam assim, poxa, professor, desculpa, você pode repetir mais uma vez? Eu falei, não, sem problemas, vai, repete, explica, esclarece. Mas é interessante isso, que as pessoas se sentem às vezes constrangidas de pedir para você repetir uma coisa que ela não conseguiu assimilar. É porque existe uma coisa muito importante, que é a vergonha. A vergonha é algo que, na verdade, eu não sei se vocês conhecem, a Brené Brown, que é uma escritora da Coragem de Ser Imperfeito. É um livro muito que
É best-seller, assim, há anos, e tem um livro que ela escreveu também, que eu achava que isso só acontecia comigo, né? Que ela fala sobre vergonha. E ela coloca que a vergonha, muitas vezes, ela entrevistou várias mulheres, que ela escreve muitas vezes voltado para o público feminino, e a vergonha é uma forma de prisão, é uma forma de colocar a pessoa naquilo. Então, muitas vezes, eu vou perguntar para você, estabelece uma situação de vergonha que eu não consigo fazer aquilo, e aquilo estabelece até mesmo uma culpa, um sentimento de culpa. E aí, por que eu não consigo fazer isso e o outro consegue? Por que o outro só pergunta uma vez ou por que o outro não pergunta? E isso com certeza não começou aí. Isso começou lá atrás, começou lá na escola, com a criança, com o adolescente, muitas vezes tentando ter ali uma explicação do professor e não perguntando por vergonha. Sim, entendeu? Então isso é um ponto muito interessante. Não, bacana. E é legal pela nossa proposta de ser personalizada que cada aluno tem um treino totalmente individual. Então cada um está vivendo um processo realmente individual. E nesse acompanhamento a gente vai sentindo o aluno realmente, como ele está realmente conseguindo corresponder como você espera, não só fisicamente falando, mas realmente, sabe, naquela abordagem daquele momento. Nós buscamos criar um ambiente, a pessoa venha viver aquele momento de autocuidado, e nesse processo você vai realmente ajustando. Tem alunos que dependem demais da sua atenção, tem outros que menos. Tem alguns que de uma certa maneira querem sua atenção, mas não querem tanta proximidade. Tem outros que, nossa, eu preciso da atenção, você cobre do meu lado que eu preciso de você aqui, eu não consigo respirar sem você do meu lado. Então essa questão individual também é importante, entender que cada um precisa de uma orientação exclusiva e personalizada, mas também essa proximidade diferente de um para outro, isso é muito bacana. Isso é. Até porque, na verdade, quando você fala sobre isso, né, sobre esse tratamento individualizado que vocês fazem aí na alta performance, uma coisa que fica muito clara, cada um tem seu limite. Isso. Limite. Então, trabalhar com limite é uma coisa muito importante. Tem uma pessoa que pode correr ali os 16 quilômetros, enquanto a outra, às vezes, corre 2. E a gente tem que entender que isso é normal, porque somos indivíduos. E cada um tem a sua vulnerabilidade também. Então, a todo dia, às vezes a mesma pessoa que corre os 16, no dia seguinte, ela não corre mais os 16. Verdade. Entendeu? Até pegando esse gancho da Brené Brown, né, que ela fala no primeiro livro, Na Coragem de Ser Imperfeito, sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade, segundo ela, é incerteza, é risco e exposição emocional. E a gente está exposto a todo momento a arriscar. A gente está todo momento exposto emocionalmente, certo? Eu estava no carro, eu acho que ontem ou hoje, não sei, e me veio exatamente nessa palavra. Eu li o livro dela, que é A Coragem de Liderar. Certo. Que ela traz muito desse livro daí. Então, eu fiquei pensando isso, por que às vezes eu não tenho essa vergonha de me expor, ou de expor a minha vulnerabilidade? Eu estava no carro refletindo sobre uma situação e comparando, né, a uma pessoa próxima vivendo a mesma situação, e para ela aquilo ali é tipo o fim do mundo. Eu falo, realmente, né, as pessoas, elas têm as características próprias e, enfim, vai tentar entender isso. A gente só tem que respeitar, né? Exatamente. Eu acho que a principal coisa que um psiquiatra ou que qualquer pessoa da saúde, eu falo que é da saúde mesmo em si, nem da saúde mental, mas que a gente tem que fazer é acolher. Se a gente está vendo sofrimento, é do sofrimento que a gente cria a oportunidade de mudança de vida. É aí que a gente tem que entender que é a forma principal de a gente entender as dificuldades, os limites, e mais do que isso, tentar junto com essa pessoa acompanhar o desenvolvimento dela. Eu acho que vocês no Alta Performance, vocês acompanham o desenvolvimento, o trabalho, o esforço também na superação. Eu acho que isso é um ponto muito importante e que faz muita diferença. Tem um outro palestrante que eu gosto muito, que é o Nick Vujic. Não sei se vocês já viram ele. Eu acredito que talvez já tenham visto ele de algumas outras formas, porque ele é um surfista. Ele é um palestrante internacional que ele não tem os membros superiores e ele tem só um pezinho. E ele escreveu um livro chamado Superação. E na superação eu acho muito interessante, porque ele, com tudo que ele já sofreu na vida, com todos os bullying, com todas as dificuldades, e até mesmo atendendo a todas as suas próprias necessidades, ele sempre conseguiu vencer. Então, quantas vezes a gente coloca aquela palavra eu não consigo, não vai dar certo, eu não vou fazer, eu não vou colocar. Eu, por exemplo, quando eu sentei conversar com vocês, eu falei assim, não, agora é o momento de eu fechar um tempo e eu tenho que fazer aquele tempo para mim.
Aquilo não pode ser um mês, aquilo tem que ser um tempo. Eu falar assim, não, esse daqui é um tempo para eu poder fazer isso. Por quê? Porque é nesse momento que eu estou me priorizando, eu estou me colocando em primeiro lugar. E priorização não tem a ver com colocar o outro de lado. Tem a ver que, na verdade, às vezes as relações humanas até melhoram. A gente percebe uma melhora nas situações em casa, no trabalho e nos outros locais. Mas quando a gente se prioriza, a gente vai atrás daquilo que a gente realmente precisa, do que a gente necessita. E a gente sabe muito bem hoje que a atividade física é saúde. Sim. Eu vejo que tudo que vocês têm falado, que existe uma palavra central que é a vulnerabilidade. Quando você se coloca numa condição de vulnerável, isso gera proximidade. Por exemplo, quando chega para mim um aluno que se coloca na condição, poxa, eu preciso mudar minha vida, preciso mudar minha saúde, minha condição física. Quando a pessoa se coloca numa condição de querer realmente ser mudada, ser ajudada, você consegue realmente acompanhar ela e fazer com que ela venha obter seus resultados, alcançar seus objetivos. Assim como com você, quando chega no seu consultório e a pessoa se abre totalmente, você tem possibilidade, a partir daquela vulnerabilidade, de você mudar a vida daquela pessoa. Eu vejo que o escudo que as pessoas realmente usam, que dificulta a nossa atuação, é realmente, sabe, eu vou falar só aquilo que eu acho mais conveniente, daqui pra cá não vou falar porque eu acho que não cabe. Então isso dificulta até mesmo esse cuidado que nós podemos prestar a essas pessoas. Então a vulnerabilidade é uma chave poderosa, né? Exatamente, eu acho que a gente, para se abrir, é muito difícil, porque a gente já começa de um ponto que a gente não consegue acessar algumas informações. Verdade. Uma questão que sempre me perguntam muito é, eu devo fazer psicoterapia? Eu devo passar pelo psicólogo? Sim, sempre. Eu vou ao psicólogo toda semana. Toda semana eu estou ali. Por quê? Porque a gente não consegue acessar todas as nossas informações. A gente precisa de terapia para se conhecer mais, para entender os nossos limites e, mais do que isso, para a gente superar. Superar com força, com garra, com dedicação. Porque persistir é isso. É você dar o seu máximo, você fazer o seu máximo, tentando ver que existe dificuldade. Nada foi fácil para nenhum de vocês dois até agora. E se a gente for parar para pensar, a superação vem disso. Vem do ato de quanta persistência, quanta perseverança vocês tiveram ao decorrer da vida. Sim, com certeza. E eu acho que é eliminar essa visão do perfeito, né? Que a gente precisa ser perfeito, a gente precisa fazer tudo, a gente precisa dar o nosso máximo porque alguém vai olhar pra gente com defeitos. Pelo contrário, eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria até trazer muito mais quando você falou de vulnerabilidade, é que quando a gente tem essa empatia, é mostrar que realmente a gente também tem dificuldade. O paciente chega lá ansioso, eu até no primeiro momento eu tinha muito medo de falar, eu sou ansioso. Porque aí o paciente ia falar assim, nossa, eu vou no psiquiatra que é ansioso? Eu, hein? Na verdade não, a gente entende que aquilo não é só dele, que aquilo também é partilhado. Você é o único, você tem um modelo talvez de ansiedade que outra pessoa não tenha, mas que ali tem cuidado, que ali tem formas de modulação. Eu vejo que no relacionamento humano, o perfeito acaba afastando, sabe? E o defeito se aproxima. Por exemplo, vou dar aqui na prática com você agora. Se eu chegasse pra você e falasse assim, olha, Murari, eu sou muito inteligente, cara. Sabe por quê? Porque eu estudo todos os dias, eu busco me desenvolver. Você fala assim, legal, interessante isso. Mas você fala assim, nossa, Murari, eu preciso muito aprender, cara. Porque todos os dias eu estudo para me desenvolver. Porque eu preciso aprender muito mais, porque eu não sei tanto quanto eu deveria aprender. E isso vai gerar muito mais proximidade. Mas se eu falo que eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, isso traz o quê? Um afastamento. Então, quanto mais você se coloca a condição de realmente ser vulnerável e não ser perfeito, traz mais conexão, traz mais relacionamento. Há 6 anos, quando eu comecei a atuar, né, na área em si, né, conhecer um pouco mais esse campo da medicina, eu adotei uma técnica que eu acho que para mim ela se torna até infalível. Eu pego a pessoa na primeira consulta e peço para ela na próxima consulta escrever para mim 10 coisas que ela gosta nela e 10 coisas que ela não gosta nela, do físico ou da personalidade. Por que eu acho que é infalível? Porque normalmente muitas das pessoas não se abrem. Ou elas mostram muitas vezes os defeitos, e naquele momento o espelho está sujo e ela não consegue ver possibilidades ali dentro, certo? E mais do que isso, muitas vezes ela não consegue ali perceber o quanto que aquelas coisinhas que ela não expõe, que ela não coloca, podem fazer a diferença. Porque mesmo aquilo que ela não gosta, pode ser oportunidade. Por exemplo, já teve várias pessoas que chegaram para mim, né, nesses anos, né? Porque eu sou perfeccionista, e colocava isso como alguma coisa ruim.
Mas na verdade a gente sabe que o excesso de perfeição, de buscar essa perfeição, é um problema. Mas você querer fazer a coisa da melhor maneira possível não é tão ruim. Sim. Na verdade, se a gente for parar para pensar, isso é bom, porque ela dá o máximo para fazer aquilo que ela está tentando fazer, certo? Então, o grande problema que a gente tem na gente não são nem as nossas características, mas são um excesso de como lidar com essas características, entendeu? Por exemplo, sei lá, eu sou uma pessoa que falo muito, mas ao decorrer da vida eu fui aprendendo a escutar mais, entendeu? Então, a gente tem que aprender... muitas vezes olhar aquilo também como uma possibilidade, ou usar aquilo que a gente vê de ruim como uma possibilidade. Sim, muito bacana, muito legal. Pô, incrível. Antes da gente fechar, eu queria fazer uma pergunta. A gente falou do TDAH, né, da questão do diagnóstico, as formas de tratar e tudo mais, mas assim, a pessoa passou por toda essa fase inicial, né, do acompanhamento ali, recebeu esse diagnóstico. E agora? Tudo acabou pra ela, né? Tipo começa, assim, na verdade, né? Como é que é, né? Esse depois do diagnóstico. Vamos pensar assim, numa pessoa, um adolescente já ou, né, numa fase adulta, porque ela já tem aquela consciência, o entendimento ali do diagnóstico. Como é que seria? Vamos pensar assim. Existem vários campos, se a gente for parar para pensar. A pessoa podia levar aquilo como estigma. Podia pensar, nossa, que tortura isso, saber que eu tenho isso. Ou até como uma solução dos problemas. É por conta desse diagnóstico que eu não consegui fazer tantas coisas durante a minha vida, que eu não consegui progredir em alguns aspectos. Né? Exatamente. Então ela começa a reviver situações do passado para se reorganizar. Eu falo que a primeira ponta do tratamento para TDAH, na verdade, é o processo de mudança de vida. Tem um site que eu indico muito, aí depois, se vocês quiserem procurar, que é o www.tdh.org. Lá tem questionários, lá tem formas de cuidado para o TDAH, lá tem muita informação e tem vários livros que podem ajudar. Tem um livro que é Eu no Mundo da Lua, que também é muito legal, que é bacana, e outros livros sobre TDAH que ajudam a entender um pouco melhor sobre isso e muitas vezes até questionar o profissional que te deu o diagnóstico. Eu acho que também isso é importante. Sim. Todo mundo pode errar, entendeu? Então, questionar, tem isso, tem aquilo, ou se não, confirmado. Doutor, aqui, tá certinho o que você falou. Tá, eu tô entendendo, agora eu entendi essa condição. Então, no processo de mudança de vida, eu sempre falo, né, para a pessoa que está chegando ali para tratar sobre TDAH, que ela precisa entender que é mudar mesmo. Porque, por exemplo, como eu disse para vocês no começo, essa pessoa normalmente ela perde muita coisa. Se ela perde muita coisa, a gente tem que entender que alguns locais vão começar a ser organizados, como, por exemplo, a mesa de trabalho. Essa mesa vai ter ali sempre nos lugares as mesmas coisas, organizando, colocando em ordem e tudo mais. Agenda. Quantas vezes uma pessoa chega para mim e fala assim, doutor, não vem compromisso nenhum, eu não consigo fazer nada. Então colocar na agenda, planificar aquilo ali, colocar, eu tenho que fazer isso em determinado momento, outra coisa. E isso serve não só para quem tem TDAH, viu? Isso serve para todo mundo. Isso é um ponto muito importante. Eu sou super a favor da agenda. Exatamente. Eu coloco na agenda tudo. O dia que eu vou no cabeleireiro, a hora que eu vou passar pela psicóloga, qualquer coisa. Eu coloco ali porque eu acho que é a forma da gente se organizar. É uma forma de organização. Outro ponto muito importante, né, que tem a ver muitas vezes com a organização do dia, existe um método, foi criado lá mais ou menos na década de 80, que chama método Pomodoro. Não sei se vocês já ouviram falar. Muito bom. O método Pomodoro, na verdade, tem vários jeitos de fazer. Tem gente que faz de 50 em 50 minutos, 50 minutos para 10, 50 minutos para 10, 25 para 5, depende do que... Mas para manter o foco é difícil, 50 minutos, hein? Depende muito de quem é, vai depender muito do contato e vai depender muito se ela está gostando de fazer aquilo ou não. Lembra que nós falamos sobre o conteúdo? Ele é muito importante. Então, se o conteúdo não for legal, pode esquecer, porque aí vai ser mesmo, realmente, de tempo em tempo. Mas uma coisa que a gente vê é que, por exemplo, essa pessoa, que ela vai praticar o método Pomodoro, que é essa organização, que é essa divisão do tempo, e eu não sei se vocês sabem, mas Pomodoro é porque o relógio, primeiro que foi colocar, era em formato de tomate, então por isso que o método é Pomodoro, né? Ele vem, na verdade, para dividir, para reorganizar uma vida. Eu sempre costumo falar que para alguém que tem TDAH, a coisa mais importante é o relógio. É a organização do tempo. Ter um relógio no braço ou na parede, para ele se reorganizar no tempo. Por quê? Por exemplo, esses 5, 10 minutos que ele vai ter de descanso, se ele pega o celular,
E aí? Já era. Entrei no TikTok, no meu Instagram, no meu Facebook, ou fiquei respondendo no WhatsApp. E a pessoa às vezes fica ali muito tempo. Então ela começa a fazer uma coisa que é muito comum do ser humano, que chama autossabotagem. A autossabotagem é quando a gente não consegue focar naquilo que a gente tem como prioridade e acaba muitas vezes usando aquele escudo que você falou para se defender. Para falar assim, não consigo, eu não posso, não dá e tudo mais. E essa reorganização é muito importante. Então, reorganizar a partir do método Pomodoro. A própria procrastinação, acho que aí tem um ponto interessante, né? Por que a gente procrastina? Você falou que a procrastinação, né, é essa coisa de Adiar, adiar o início de alguma coisa. Eu ia até fazer a relação com a questão da atividade física, né? Quando você mesmo indica isso para o paciente, olha, atividade física, os benefícios e tal, é importante você começar. Quantas vezes, quantas consultas até a pessoa dizer que não, realmente comecei? Eu vou dar um exemplo da minha própria vida, né? Eu durante muito tempo fui obeso, acho que eu falei isso aqui com vocês, né? Eu cheguei a 128 quilos e eu resolvi fazer dieta num domingo. Foi o dia que eu comecei, foi num domingo. E aquilo mudou minha vida. E eu fiz aquela dieta de proteínas que estava na moda da princesa Kate, lá que era dieta do Khan, lembra? Meu Deus, e de domingo até mais ou menos, deu 10 dias, eu tinha perdido 10 quilos. Porque até por conta do peso, né, que estava muito acima, acabei perdendo 10 quilos. Mas tem gente voltando no podcast pra ouvir qual que foi a dieta, meu Deus. Ainda bem que falou rápido. E aí, o que acontece? Com aquela dieta, eu perdi mais de 30 quilos, só com essa dieta. Entendeu? Em 6 meses. Só que aí, quando eu identifiquei que eu precisava fazer atividade física, foi, acho que, o marco mais importante, que também foi um domingo. Eu tinha mania de não começar as coisas na segunda, de começar no dia que eu achava que era importante. E dali em diante, durante muito tempo, eu treinava de domingo a domingo. E às vezes eu nem parava o ciclo, né, de treinos. Eu mudava a dieta, deixava um dia até para comer alguma coisinha ou outra que a gente tem vontade, né? Mas mantinha esse ciclo de treinos durante todo esse tempo. Isso ajuda muito. Isso ajuda a gente a focar e não procrastinar. Porque qual que é o grande problema da atividade física? Eu comecei, isso acontece muitas vezes, vocês sabem disso. Eu comecei, fui 2 vezes e aí eu olhei e falei assim, não, estou mais com vontade. Ai, não, hoje não. Eu estou muito cansado. Colocou o despertador, despertou às 5, às 5h05, às 5h10, às 5h15. E a pessoa não sai da cama e ela começa a se sabotar. Esse que é o grande problema. É a não prevalência, é a não persistência no treino que também se torna muito importante. Isso acontece muitas vezes no TDAH, mas como qualquer outra pessoa, com ou sem transtorno, ou com algum transtorno de ansiedade, seja como for. A procrastinação é muito comum pela essa não persistência em algo. Não começa às vezes a dia. Vou dar um exemplo clássico. Muitas vezes as pessoas me procuram porque elas estão fazendo um mestrado, um doutorado, ou precisam acabar uma faculdade. Porque ali já viu que não estava mais dando. Chegou no limite. Eu falo que tem muita gente chegando no psiquiatra, não dá mais, a minha situação está muito feia, agora eu cheguei. E aí ela chega no psiquiatra. Passei por todo mundo, passou pelo endócrino, passou pelo cardiologista, foi pro clínico, se duvidar foi até por ginecologista. Aí chega pra gente, na hora que chega ali, olha pra nossa cara e fala assim, tá acontecendo isso, eu tô sofrendo há muito tempo. E esse muito tempo, às vezes, são 5 anos, 6 anos, às vezes a faculdade toda, às vezes a vida toda. Então é sobre o sofrimento, sobre o acolhimento do sofrimento. E esse é um ponto muito importante. A gente tem que dividir isso, certo? Então focar. Como parar de procrastinar? E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Cara, é difícil, né, responder isso, porque quando você olha, cada pessoa é única. E aí, às vezes, a resposta que a pessoa vai te dar para aquilo, você não tem como julgar isso. É ela. É ela. Só que é exatamente isso mesmo. O único jeito de parar de procrastinar é você se priorizando. Esse é o primeiro ponto. Porque se você não se prioriza, você não dá a responsabilidade para aquilo que precisa. Aquilo é um ponto muito importante. Eu preciso na academia porque eu estou obeso, por exemplo. Aí eu preciso. Na verdade, pode a mãe, o pai, às vezes até dar o dinheiro, pagar para ir. A pessoa não vai. Porque ela não se priorizou, ela se sabotou. Ela foi no movimento contrário. E isso é muito importante a gente estabelecer. A gente dá o primeiro passo, às vezes é muito difícil. Entendeu? Tanto que eu sempre brinco que a medicação, ela é como se ela fosse uma muleta. Ela está ali para fazer a fisioterapia da alma.
Isso é um ponto muito importante. A gente acha que a medicação ela tem um papel primário. Ela tem um papel de melhorar o quadro, sim. Principalmente quando eu estou com muita dor e muito sofrimento em relação ao devido transtorno, no caso da psiquiatria. Mas mais do que isso, quando a gente resolve mudar de vida e colocar coisas como prioridade, como por exemplo atividade física, atividade intelectual, quantas vezes a pessoa adora desenhar, mas ela não desenha mais. Perdeu aquele brilho, aquele prazer. Até mesmo isso, né? Que muitas vezes acaba acontecendo. Porque o sabotador, essa pessoa que coloca-se ali para baixo, que não quer fazer, não quer desenvolver, ela até gosta muito daquilo, mas ela não quer fazer. Quantas pessoas que às vezes chegam para você e falam assim, nossa, eu amo academia, eu preciso voltar. E não volta porque não dá para dar o primeiro passo, porque está muito difícil para ela ali. E aí eu pergunto, será que não tem dor? Será que não tem sofrimento? Então essa falta de persistência nos treinos aí pode ser um ponto importante. Outras coisas, quando vocês me perguntaram, né, fora da procrastinação, é também com o uso de medicação, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam pra gente, e aí, o que eu vou usar de medicação? Normalmente a gente sabe que são as medicações, né, psicoestimulantes que a gente acaba utilizando. É claro que para cada pessoa existe uma medicação que é melhor. Muitas vezes a pessoa chega no consultório, nunca passou pelo psiquiatra, às vezes nem pelo neurologista, porque o neurologista muitas vezes acaba dando esse diagnóstico, né? E já está usando lá a Ritalina, que é o metilfenidato, que é o nome da medicação. Só que a gente sabe muito bem que a própria Ritalina traz inúmeros benefícios para a atenção daquele paciente, melhora do quadro, e às vezes a gente precisa de uma dose muito alta também. Por exemplo, a Ritalina, às vezes a gente tem que chegar numa dose lá de 8 comprimidos de 10 miligramas, dependendo da pessoa. Já tive pacientes que eu peguei num quadro assim, quando chegaram para mim. E depois a gente vai vendo que não é sobre medicação, é sobre cuidado. E aí vem um grande potencial de mudança, certo? Eu vejo que o que dá prazer pra gente é, na verdade, encontrar talvez essas situações, onde a gente vai modulando, a gente vai mudando, a gente vai dando oportunidade para esse paciente se conhecer mais, entendeu? Existe também, hoje em dia, uma medicação que dá muito na moda, né, que é o Venvance, que é a dexanfetamina. Eu não sou pago por nenhum desses laboratórios não, viu, mas estou falando porque as pessoas falam muito sobre eles. Sim. E aí essas medicações aí acabam, por exemplo, muitas vezes as pessoas estão buscando, doutor, emagreci horrores usando Venvance. Mas a gente tem que usar com cuidado, com cautela, porque são essas mesmas medicações que acabaram muitas e muitas vezes sendo colocadas nos estudos, principalmente, já vem demonstrando isso, uma possibilidade maior de depressão, uma possibilidade maior de suicídio e mais do que isso, até mesmo de bipolaridade. Existem alguns estudos que vêm colocando isso, certo? Então tem que tomar muito cuidado. E é claro que buscar fontes também que sejam boas, de estudos e tudo mais, para ver se é necessário ou se não é necessário. E aí vocês também poderiam me perguntar, e uma pessoa sem TDAH, pode usar Ritalina? Pode usar Venvance? Pode usar um psicoestimulante em geral? Poder. A gente pode tudo. Essa que é a verdade. Mas será que convém? Será que vale a pena? Exatamente isso. Nossa. Incrível, né? Episódio top. Maravilhoso. Muitas informações que coloca a gente, né, para se auto-questionar, se auto-analisar. Muito bom. Legal. Gostei muito. E como é que faz, então, para os nossos ouvintes poder te encontrar, marcar, enfim, né? Seguir aí num acompanhamento com você, doutor Murari? Ó, o meu acompanhamento acontece na Clínica Cliged presencial. A gente tem aqui o atendimento presencial na Cliged, que fica aqui no centro de Macaé. Temos também a unidade lá em Cabo Frio. Aqui a gente fica na Rua Alfredo Becker 252, e lá em Cabo Frio a gente fica na Rua Rui Barbosa 205, e também a gente faz o atendimento remoto. Eu trato os pacientes remotamente, né, através do atendimento online. Precisou de informação, precisou de ajuda, é só buscar cuidado. Lembre-se, cuide de você, cuida da sua alma. Isso é muito importante. É hora de você se priorizar. É verdade. Seu Instagram, as pessoas conseguem também te achar, né? Com toda certeza. Pelo meu Instagram, lá vocês conseguem encontrar a forma de contato comigo, que é o @doutor_Murari. Pode encontrar lá que a gente vai conversar e a gente vai conseguir mudar, transformar, né? Essa vida aí. Exatamente. E a Cliged, então, consegue encontrar também ali no Google, né? Consegue sim. Clínica Cliged, consegue achar doutor Murari. Exatamente. Muito Legal, bom. bacana demais. E aí, Elber, qual é o seu arroba? Fala pra gente. Vamos lá, só procurar, pessoal. Elber Melo, Elber com H, Melo com 2 L's, ponto alta performance.
E os nossos parceiros? Vamos lá, estamos com diversos parceiros aqui, sabe? Que esse AltaCast aqui é fortalecendo dos melhores conosco. É verdade. Nós temos a Clínica Living Saúde e Estética, que vem realmente com uma abordagem totalmente humanizada, trazendo um acompanhamento, né, aos nossos alunos, aqueles que são nossos parceiros aí, com um cuidado realmente estético, mas também metabólico a partir do Dr. Vitor Belo, que é nutrólogo, nutricionista, a Nutri Júlia Andrade, exatamente. Também temos nosso curso de inglês parceiro aí, que é a American Science, sabe? Tá conosco na nossa casa, no nosso lar, nossa família faz curso lá e nossos alunos também têm condições. O objetivo especiais. é a gente fazer o convite para um convidado vir aqui, né? E a gente falar só imagina só, um episódio totalmente em inglês, seria incrível, hein? Eu não ia entender, mas vocês podem colocar a legenda que eu tô ali. Já é um potencial cliente da American Science. E a Rio Foto, que está conosco aí nas canequinhas, fortalecendo sempre aí. Muito obrigado, Rio Foto. E é isso, pessoal. Obrigado por tudo aí, por estar até agora com a gente aí. Não deixe de curtir e compartilhar esse episódio, né? É verdade. E mais uma vez gostaríamos de te agradecer, né, por disponibilizar seu tempo, estar aqui com a gente, trazendo um assunto tão importante aí. Espero que tenha realmente ajudado muitas pessoas, né? Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Eu acho que, mais uma vez, é muito bom sentar aqui e conversar com vocês e dividir, na verdade. Não é só sobre conhecimento, né? Mas é como a gente lembrar de diminuir o preconceito e aumentar a informação, né? E esse que é o cuidado. Isso aí, em busca de poder proporcionar transformação para as pessoas. Exatamente. Muito bom. Excelente. É isso, galera. Muito obrigada pelo episódio. Valeu. Até o próximo. Tchau, tchau.